Imagine o guerreiro mais temido da Europa medieval. Um homem que nunca perdeu uma batalha sequer. Um príncipe que fazia reis tremerem ao ouvir seu nome. Agora, imagine que esse homem jamais chegou a ser rei. Esta é a história de Eduardo de Woodstock, chamado de Príncipe Negro. O homem que deveria ter herdado um dos maiores tronos do mundo medieval e que a história decidiu deixar para trás. Em 15 de junho de 1330, nas câmaras do castelo de Woodstock, na Inglaterra, nasceu o primogênito do rei Eduardo III. Desde o primeiro dia de vida, aquele bebê carregava o peso de uma coroa que ainda não existia, mas que todos ao redor sabiam que um dia seria sua. Filho de um rei ambicioso e de uma mãe poderosa, Filipa de Hainaut, Eduardo cresceu dentro de uma das cortes mais sofisticadas da Europa. Mas não se engane, aquela Inglaterra não era um lugar de paz. Era um reino que estava constantemente em guerra, com a França, com a Escócia, com seus próprios nobres. E foi dentro desse caldeirão de conflito que o jovem príncipe foi forjado. Não como um diplomata, não como um estadista, como um guerreiro. Para entender o Príncipe Negro, você precisa entender a guerra que definiu sua vida. A Guerra dos 100 Anos. Em 1337, o rei Eduardo III da Inglaterra reivindicou o trono da França para si. Uma afirmação audaciosa, provocadora e que iniciou um conflito que duraria mais de um século. E ali, no centro desse conflito, estava o jovem Eduardo. Com apenas 16 anos, ele foi levado ao campo de batalha pela primeira vez. Não como observador, como comandante de sua própria ala do exército inglês. A batalha? Crécy. O ano? 1346. Crécy foi um massacre. O exército francês, muito maior, avançou com toda a sua cavalaria pesada contra as linhas inglesas. O que aconteceu em seguida mudaria a história da guerra medieval para sempre. Os arqueiros ingleses, armados com o arco longo, o arco galês, descarregaram uma chuva de flechas tão densa que o sol, dizem as crônicas, desapareceu por alguns momentos. A cavalaria francesa caiu aos montes. O exército francês, humilhado, foi destruído. E Eduardo, o jovem príncipe de 16 anos, estava lá no meio do combate. Conta a lenda que, em determinado momento da batalha, sua posição ficou tão pressionada que seus comandantes enviaram um mensageiro ao rei Eduardo III pedindo reforços. A resposta do rei foi dura e direta. Digam ao meu filho que resolva por conta própria. Ele está em campo para aprender o que é a guerra. O príncipe resistiu, venceu, e naquele dia algo nasceu, uma reputação que o acompanharia até a morte. Poitiers, a batalha que imortalizou um nome. 10 anos depois de Crécy, o Príncipe Negro voltaria a escrever história. Em setembro de 1356, no campo de Poitiers, ele comandava um exército inglês menor. O rei João II da França estava pessoalmente no campo. O confronto parecia impossível para os ingleses. Eduardo, no entanto, tinha algo que o rei João não tinha: genialidade tática. Ele posicionou seus arqueiros em terreno favorável, usou sebes e vinhedos como obstáculos naturais contra a cavalaria francesa e esperou. Quando os franceses atacaram, repetiram o erro de Crécy. A cavalaria foi destroçada pelas flechas. A infantaria avançou desordenada. E então, o Príncipe Negro fez algo inesperado. Lançou um contra-ataque total em pleno momento de aparente recuo. O resultado foi extraordinário. O rei João II da França foi capturado pessoalmente pelo Príncipe Negro. Um rei capturado em batalha, algo que não acontecia há gerações. Eduardo levou João II de volta à Inglaterra como prisioneiro, tratando-o com a honra que a cavalaria medieval exigia de um nobre para outro.
Há relatos de que o próprio príncipe serviu o rei derrotado à mesa durante o jantar de celebração, um gesto calculado, mas genuinamente cavalheiresco, que ecoou por toda a Europa. Nesse momento, Eduardo de Woodstock era o guerreiro mais famoso do mundo ocidental. O nome que o imortalizaria, Príncipe Negro, viria mais tarde, possivelmente pela armadura negra que ele usava em batalha, ou talvez pelo terror que causava nos inimigos. As fontes históricas debatem a origem exata do apelido, mas o nome ficou, e ficou para sempre. Com o Tratado de Bretigny, em 1360, a guerra com a França entrou em pausa. O Príncipe Negro tornou-se Príncipe da Aquitânia, governador de uma vasta região no sudoeste da França sob domínio inglês. Era um trabalho diferente. Não era campo de batalha. Era política, administração, coleta de impostos. E ali, os problemas começaram. Em 1367, Eduardo envolveu-se em mais uma aventura militar, desta vez na Península Ibérica. O rei Pedro I de Castela havia sido deposto pelo seu meio-irmão Henrique de Trastâmara, apoiado pelos franceses. Pedro pediu ajuda ao príncipe. Eduardo, vendo ali uma oportunidade de enfraquecer a influência francesa na Ibéria, aceitou. A Batalha de Nájera foi outra vitória esmagadora. Henrique de Trastâmara foi derrotado. Mas foi em Nájera que algo mais sinistro aconteceu. Eduardo, durante a campanha em terras ibéricas, contraiu uma doença. Possivelmente disenteria. Possivelmente algo mais grave. Os historiadores ainda debatem. O que é certo é que o homem que voltou da Ibéria não era o mesmo que havia partido. A doença começou a consumi-lo, e junto com ela vieram os desastres políticos. Pedro I de Castela, o homem pelo qual Eduardo havia arriscado sua saúde e seu exército, recusou-se a pagar o acordado. Os nobres da Aquitânia revoltaram-se contra os pesados impostos que Eduardo havia imposto para custear a campanha ibérica. O rei da França aproveitou a instabilidade para retomar territórios. O que havia sido construído com décadas de vitórias militares começou a desmoronar em poucos anos de governo. Em 1371, Eduardo retornou à Inglaterra, não em triunfo, mas como um homem doente, derrotado pela política onde jamais havia sido derrotado no campo de batalha. Seu pai, Eduardo III, envelhecera e tornara-se cada vez mais dependente de favoritos da corte. A Inglaterra estava fragmentada e o príncipe, que deveria ter assumido o controle, mal conseguia sair da cama nos dias mais difíceis. Nos anos seguintes, Eduardo tentou manter influência política mesmo doente. Ele assistiu, impotente, à ascensão de figuras como João de Gaunt, seu próprio irmão, que passaram a dominar o governo. Ele viu a guerra com a França mal conduzida. Ele viu o legado que havia construído ser dilapidado. Em 8 de junho de 1376, Eduardo de Woodstock morreu. Tinha 45 anos. Seu pai, Eduardo III, o sobreviveu por apenas um ano. Mas a coroa jamais passou para o Príncipe Negro. Foi para o filho de Eduardo, o jovem Ricardo II, que então tinha apenas 10 anos. Uma criança, no lugar de um dos maiores guerreiros que a Inglaterra jamais produziu. O que torna a história do Príncipe Negro tão poderosa não é apenas o que ele fez, é o que ele poderia ter sido. Um homem que nunca perdeu uma batalha, mas perdeu a guerra mais importante. A guerra contra o próprio tempo, contra a própria doença, contra o destino. Sua armadura, de acordo com as suas últimas vontades, foi pendurada acima de seu túmulo na Catedral de Canterbury, onde ainda pode ser vista hoje. Uma armadura negra, um escudo, um capacete, os objetos de um guerreiro que deveria ter sido rei. Eduardo de Woodstock nunca usou uma coroa, mas
durante 3 décadas, foi o homem mais temido da Europa medieval. Talvez isso diga mais sobre ele do que qualquer título jamais poderia.